ele já deve estar entrando, a gente já vai começar logo, logo, assim que ele entrar. A Janice e a Léo sempre aí no chat, ajudando. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, Sensei. E o senhor? Tudo bem. Muito obrigado Graças pela a Deus. oportunidade. Não, obrigado, senhor, por participar. E queria pedir primeiro que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência, da sua formação, porque tem muita gente aí que já conhece o senhor, né, que acompanha o seu trabalho, mas tem muita gente que não o conhece ainda. Então, se eu pudesse aí falar um pouquinho sobre o seu trabalho, né, inclusive mencionando o seu espaço, e daí eu vou pedir já para a Janice colocar, escrever aí no chat o endereço, o telefone para quem quiser entrar em contato. Tá bom, Adelson. Muito obrigado pela oportunidade. Eu me chamo Cláudio Nakamoto, né? Minha formação terapêutica é muito antiga, porque eu recebo ensinamentos da minha família, por parte de pai e por parte de mãe, né? E depois, com o decorrer do tempo, a iniciação foi muito cedo, astrologicamente falando, o estudo por astrologia começa pela curiosidade, porque minha mãe Uhum. também gostava muito do famoso Omar Cardoso, e eu pegava e lia, com 12, 13 anos, já lia essa idade. Lembro, Marco Cardoso, famosíssimo no rádio, né? A minha formação assim, normal seria, vamos dizer, da vida cotidiana, fui professor de educação física, mas sou Uhum. iniciado em shiatsu-terapia, né? Eu Uhum. fui um aluno, um dos últimos alunos de Tokuzo Terazaki, que era um grande osteopata, primeiro professor de Uhum. judô no Brasil, e Uhum. depois, até 1995, lecionei até na universidade, em 3 universidades, a faculdade de Educação Física, quer dizer, sou um Uhum. professor de Educação Física, e em Uhum. Já tem 95, uma aluna sua aí, ó, Renata Russo, Universidade de ah, São Judas de 93. olha que interessante. Muito obrigado, né, do prestígio das pessoas que, Uhum. inclusive, foram meus ex-alunos, né, Uhum. são meus ex-alunos, Uhum. e a minha formação é dentro da área de educação física, mas os estudos sempre se aprofundaram, sou um astrólogo de formação também, Uhum. e Uhum. dei vários cursos dentro da área de shiatsu, doin, Uhum. né? Uhum. E o nosso espaço fica na Rua Afonso Celso, número 117, tá bom? Na Vila Mariana, não é isso? É na Vila Mariana, próximo ao metrô Vila Mariana. Então, Afonso Celso 117. Perfeito. Então, com... A Janice já escreveu, gente, quem quiser, é só ir no chat, ó, Espaço Terapêutico Nakamoto, telefone 96060531. Não é Ótimo, isso? perfeito. Perfeito. Obrigado. Então, e daí nós Uhum. aprofundando, né, estudando Uhum. Uhum. numerologia em paralelo, mas não a numerologia aprofundando no nome, só a data de nascimento da pessoa. Uhum. Uhum. Astrologicamente, com o tempo, a gente foi compreendendo Uhum. a razão das pessoas procurarem, o Uhum. porquê das dores ou dos malefícios que está sofrendo, buscando as causas. Nas causas, eu descobri através da numerologia e através do próprio mapa astral, onde está a origem. E daí o karma, onde se fez, onde se faz, né, o mal para a pessoa. Então, Perfeito. na minha sessão terapêutica, eu convido a ancestralidade das pessoas que me procuram, né? Então, Uhum. eu pergunto sempre qual é o sobrenome de batismo, sobrenome às vezes adotado, pessoas que se Uhum. casam. Eu já vi Uhum. casos em que o homem adota o sobrenome da mulher e não o contrário. Então, isso aí, Uhum. essa energia se manifesta na vida da pessoa. Então, quem você inclui tem o nome e sobrenome. Tudo bem, nós não analisamos isso, mas o Uhum. sobrenome sim, das pessoas mais próximas, que seriam os filhos,
o marido, o pai, avô, onde o DNA está presente. Por quê? A proposta de vida é o seguinte: quem vai ajudar a realizar as suas aspirações nesta vida? Em que família você veio ou aonde você caiu? Né? E daí a gente começa uma sessão. Não sei se você quer fazer uma pergunta Sim, antes não, de... não. Então, na realidade, né, porque eu ia perguntar, nós vamos falar da sua metodologia, mas aí na sua introdução eu já entendo que usa, além das técnicas da astrologia, entra o estudo da ancestralidade da pessoa e também a numerologia, é misturado, essas três pontos, vamos dizer assim, não é isso? Certo, correto. Nelson, o que a gente salienta, né, é que o percurso é individual, mas a sua coligação é um elo entre várias situações. Então, histórico, planetário, histórico do país, histórico do estado, da cidade, da família e dos eventos que ocorreram, né, em que você participou. Então, é muita riqueza para você ter uma vida só para desfrutar. Então, muita riqueza de informações. Então, o DNA já transmite um monte de coisas que a gente sabe. Mas nós não temos acesso a isso. Nós temos, talvez, agora um acesso através da astrologia que evoluiu, né? E que a ancestralidade de todos colaboram numa sessão que eu realizo. Né? Então, eu conheci através dos sobrenomes, né, os guardiões ou protetores das pessoas que vêm à consulta, e nós falamos sobre o que é que envolve a pessoa. Então, de cara eu pergunto qual é a data de nascimento. Né? Então, a somatória de todos os algarismos da data de nascimento, reduzindo num algarismo só, você tem um número chamado de destino. Certo. O número de destino varia de 1 a 9. Não existe o destino 10. Certo. Mas na astrologia existe a casa 10, 11 e 12, que são complementares. Então, na numerologia, eu faço uma análise, ou seja, uma conexão com as casas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 do mapa astral da pessoa. Certo, certo. Né? E daí, qual é a função, né, de cada, vamos dizer, de cada casa com a relação numerológica de destino, onde tem que ser o primeiro foco. Se cair na casa 10, 11 ou 12, né, a energia solar, vamos dizer, onde o Sol fica no mapa da pessoa, aí nós entendemos que a pessoa veio para cumprir um sentido social. Porque quem fica na casa ao 9, quer dizer, o Sol da pessoa ficando na casa 1 ao 9, representa ainda estágios da humanidade interna. Você não trabalha ainda a humanidade exterior. Então, você tem que se melhorar para poder colaborar com o mundo. Quem nasce na casa 10, 11, 12, né, solar, elas têm a proposta de melhorar a qualidade social, espiritual da humanidade. Entendi. Entendeu? Eu queria fazer uma pergunta. Por exemplo, se alguém perguntar para o senhor qual é a diferença, né, o porquê, qual a diferença, que é o objetivo entre fazer um mapa natal e um mapa kármico, qual que é a diferença? Então, o mapa... De benefício, vamos dizer. O mapa natal é como se tivesse entrasse numa sala fechada e trancasse toda ela em relação à casa. Você vai ver o seu contexto com a casa, mas ninguém de fora interferindo diretamente em você. Por quê? Você tem que se conhecer. Então, fica preso, prisioneiro do seu sol. E o ego, que seria o ascendente. Só que ninguém abre os parâmetros da relação Sol-ascendente. Por quê? Porque no nosso conceito kármico é escolhido a melhor subpersonalidade já existente dentro de você para exercer o seu
percurso na Terra. O Sol é um indicativo de onde você tem a possibilidade de utilizar o seu ascendente, ou a melhor forma sua, onde o Sol se implantar. Certo. Eu ouvi, falando com o senhor, fazendo uma sessão com o senhor, pela primeira vez eu ouvi esse termo que o senhor utilizou, que é subpersonalidade. Explica um pouquinho para o pessoal o que significa isso. Subpersonalidade é uma das vidas que você teve, principalmente do ascendente, em que melhor você desempenhou um papel. Então, de acordo com a tua proposta nesta vida, qual é a melhor subpersonalidade que você vai usar? Isso não quer dizer que as outras não se manifestem. Por exemplo, para cada ano vem uma subpersonalidade, que é o novo ascendente da Revolução Solar. E aí você extrai de dentro de você um outro ser, entre aspas, que habita dentro de você, que tem um temperamento diverso desse seu ascendente natal. Entendi. E que tem a ver provavelmente natal, com alguma vida minha anterior, certo? Sim, e de acordo com a disposição do mapa novo, da Revolução, é onde deve imperar essa nova subpersonalidade para enfrentar as situações de desafios. E até de desafios seriam as quadraturas e as oposições. E, digamos, o bônus estaria com as conjunções ou trígonos e sextil, né? Bom, o sextis, a gente considera a relação mental que possa, quem cruzar no teu mapa, a gente coloca como se fosse uma relação mental, ou relação, né? Quando cruza no trígono, representa o elemental, ou o elemento que se faz presente em comum. Então, quer dizer, as ideias, objetivos, a complementaridade, né? E aí o negativo, né? Que eu acho não, certeza que são as oposições, as armadilhas que ocorrem na vida. Para o processo kármico seria trabalho incompleto e a dificuldade do trabalho nesta vida. Então, por isso que é a oposição. O trabalho incompleto nas vidas você vai ter a chance de resolver. E a quadratura são os que você teve e não foi bem. Novamente, os desafios surgem para você enfrentá-los. Nas oposições e quadraturas, o ascendente da Revolução, ou do vamos dizer, Natal, são importantes, prioritários. O pessoal baseia-se no Sol. O Sol não é. O Sol é para você compreender o que é que está acontecendo e como deve acontecer. Então, é um enxergar o caminho. É como se fosse um farolete para mostrar o caminho. Para iluminar, né, o caminho. Agora, a Lua se diz respeito aos arquivos. Então, onde tem Lua, onde está a sua Lua, estão seus arquivos mais importantes. As memórias, né? Perfeito. As memórias que a pessoa tem de outras vidas. Então, são seus arquivos onde você vai puxar seus valores daquela época, os valores que estão ocultos, valores até da própria casa que estiver. Né? Por exemplo, se ela estiver na 12ª, os valores estão no teu inconsciente. Entendeu? Então aí fica fácil, né? Para quem entende um pouquinho. Para quem não entende, a gente tem que falar uma linguagem mais tranquila. Né? Então vamos supor, nós vamos falar do significado, por exemplo, da numerologia. Se você somar rapidinho, vou fazer rapidinho para não demorar. Vamos lá. Dia, mês, ano. Reduz tudo num algarismo só, tira 9 fora, vai tirando, reduz num só. Perfeito. Positivo. Ímpeto, impulso, explorar pela primeira vez, o criativo próprio. Quer dizer, a pessoa cria para si. Né? Só um minutinho, Sensei. Então, agora o senhor vai falar do 1 ao 9, por exemplo, as pessoas lá em casa podem fazer essa continha, né? Somar a sua data de nascimento e ela vai ter o número dela de destino, certo? Isso. É o princípio da astrologia kármica que eu executo. Perfeito. E daí o senhor vai falar qual seria o objetivo dela,
o destino principal nessa vida, é isso? O número de destino, eu digo que é o armamento que você traz para melhor realizar esta vida. Melhor sobressair nesta vida. Perfeito. Então, vamos lá. Não pode, em hipótese nenhuma, ter medo de errar. Porque o medo de errar faz com que o se anule. Então, não tenha medo de errar, tente acertar, execute com coragem. Então, qual é o fator do Coragem. Fator negativo. Negativo do na realidade, é a raiva. Por quê? Eu vou resumir, não vou explicar detalhadamente. Quando o camarada não consegue, fica emperrado, empacado, ou não vai, ou anulam, o fluxo energético da pessoa é o ódio, a raiva. Agora, o ódio e a raiva foi muitas vezes usado pelo soldado para sobreviver nas grandes batalhas. Verdade. Então, traz um temperamento de soldado. Que tem a ver com Ares, né? O guerreiro, né? Sim, isso. Aí você me complementa, né? Porque aí fica mais fácil. O 2 é concordar. Então, quer dizer, acordar ou fazer os acordos. Quem nasce com 2 é a energia dual. E a energia dual representa saber dizer sim, saber dizer não, saber o momento de reconciliar, olhar os dois lados da mesma moeda, né? Então, é a pessoa que aprende a conciliar. O diferente tem que se adaptar ao outro diferente, né? Então, normalmente, o 2 são as pessoas que têm que aprender a se reconciliar, a enxergar melhor as coisas da vida, né? Por exemplo, qual que é o lado negativo? Muro, ficar na dúvida, não sabe para que lado cai. O 2 é aquela coisa do... a única forma de errar quando é 2 é não fazer nada. Entendi. Tem que fazer alguma coisa, tem que escolher. A omissão, ou não quero saber, né? Então, aí nasce... Qual é o lado negativo do 2? O famoso, a pessoa se omite. Agora, às vezes tem gente que se omite de propósito. Aí gera uma espécie assim, de energia maldosa. Tá? Então, vamos embora. O 3 é o criativo. Sensei, uma pergunta aqui. Ó. Quem deu 11 conta 1 mais 1, 2, né? Então, sim. O 2 tenta, né? Na numerologia, eles falam, existem números mestres. O número mestre só nasce quando a pessoa aprende a decidir. Enquanto a pessoa não decide, é 2. Então tá. Ok. Né? Vamos lá para o 3, então. 3 é criativo. O melhor exemplo que eu dou é o tripé. O tripé, o banco de 3 pés, se adapta em qualquer terreno. Isso é fantástico. São as pessoas práticas, que o famoso se vira nos 30, né? Que é o programa de televisão. É o melhor 3 possível. A pessoa que se adapta à situação. Negativo, a gente chama de gambiarra, faz de qualquer jeito. É o famoso lance do grampo no motor do Fusca, né? Lembra? Sei, do MacGyver, né? É negativo no sentido de que tudo é mais ou menos, não é bem feito. Nada é bem feito, tudo é mais ou menos feito. 4, vamos falar do número mestre, que é 22? Isso, 22, número 4. É o prêmio, vamos dizer, o merecimento. Só que o 22 só pode ser realizado depois que passar a barreira do 4. 4, que é a prisão. É a prisão vamos dizer, da pessoa que fica embotada. Negativamente seria a pessoa que fica com toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Positivo é organizador. Workaholic, eu não sei se é bom ou se é ruim, mas o 4 geralmente é workaholic. Né? Geralmente é o workaholic, o 4. E o 4, exageradamente negativo, é o indivíduo que acaba, vamos dizer, semi-surto, né? Aquela pessoa que volta 2, 3 vezes para ver se a geladeira está fechada, se não esqueceu a luz acesa. Então, é quase um esquizofrênico, não, é exagerado, esquizofrênico. Não chega a ser exagerado. A perfeição acompanha a pessoa.
e a pessoa em estresse tem medo de errar. Né? O medo do 4 é o medo de errar. O 5 é o famoso dinâmico, né? É o dinamismo. Ele está em contato e conexão com tudo e todos. É a comunicação, é o camarada que está na mídia, no marketing, né? Aquela pessoa que faz 10 coisas ao mesmo tempo. Negativamente, é aquele que deixa a mesa acumular cheia de coisas e se ferra sozinho, né? Se afoga no próprio embrólio das indecisões ou das coisas que ele não conseguiu decidir. Né? O 5 é que tem que decidir para deixar a mesa vazia. Não decidiu, a mesa vai ficando cheia. Né? Então tem que decidir, é dinamismo. Eu diria que a corrida mais fácil para o céu ou para o inferno. Então tem que... O 6, né? O 6, a gente chama assim, mapa astrológico, o 6, a sexta casa, tem a ver com saúde, tem a ver com trabalho, né? Mas eu diria que, na numerologia, o 6 tem a ver com equilíbrio. Então, o 6, a estrela de 6 pontos é o desenho do kibbutz israelita. Né? Então, a estrela de 6 pontos representa saber defender, mas é a defesa que se transforma em ataque. Então seria o que vem do céu e o que vem da terra se encontram e produzem uma coisa maravilhosa. Né? Negativamente seria obsessão, né? Positivamente seria preocupação com os animais, natureza. Então, energia do 6, as pessoas 6 nascem professoras, querem ensinar sempre alguma coisa. Então, tem o lado bom que é ensinar, mas o lado ruim é extremamente crítico, extremamente detalhista. Então, tem o lado chato dos 6, né? Tem a energia de virgem, né? Tem a energia de virgem. Energia de virgem, perfeito. A gente chama assim, o general, energia do general. A sétima casa, na realidade, de Libra, e não vai, mas onde está o general? É a generala de saia. Como é que a gente sabe que é uma generala de saia? Você já jogou xadrez? Quem é que se move mais? Quem é que move todos? É a rainha. É uma rainha. Então, o 7, se for mulher, é uma rainha. Se for homem, é um general. E o general, às vezes, é aquele bitolado que segue ordens e não enxerga nada, só enxerga o objetivo final. Os meios não interessam, muitas vezes. Para o homem, é a vaidade. Entendeu? Negativamente, seria uma vaidade exagerada. E o 7, para uma mulher, é a futilidade. Entendeu? O lado negativo. Positivamente, é liderança, assume situações de risco, né? E o 8 é o número dos chineses, que eles adoram muito o 8. O 7, quem gosta, são os chineses. Mas o 8, por causa do código de ética do samurai, né, que é orgulho. Mas o 8 é o que gostam mais, que é a prosperidade, abundância, dinheiro, fartura, que nem sempre todos têm, mas todos procuram o 8, a energia do 8 no mundo dos negócios. Para o homem astrológico, né, no passado, o que tiver na casa 8 tem a ver com a sexualidade e a capacidade de sair das dificuldades. Né? Então, o prêmio, né, muitas vezes, para as comunidades antigas, né, seriam, além de conquistar o troféu. Então, por isso, o troféu corresponde às heranças. Então, a 8ª casa diz muito respeito ao que você fez com as heranças tua, os prêmios, ou dos outros, da família. Então, a casa 8 tem muito a ver com o destino de bens acumulados pela sua família. E, às vezes, aparecem situações em que mostram, né, em como você fez com o dinheiro recebido dos outros ou roubado, entre aspas, porque a casa 8 tem aquele lance de roubar a herança dos outros. Sim. E é uma responsabilidade lidar com isso, né? Então, o sexo bonito, o sexo pervertido. A herança bonita, a herança... Né? Então, tudo corresponde ao positivo e negativo. A boa magia e a má magia. Também a 8ª casa da transformação é usar de subterfúgios dos elementos da natureza para fazer o mal ou o bem. Depende da situação.
Assim como a casa 9. A casa 8 e 9, 8 é trampolim para o 9. O 9 é a sabedoria. O 8 é a experiência. 9 é a sabedoria. Então, quem é 9 busca a sabedoria, ou pelo menos utilizar da sabedoria nesta vida. Então, são aqueles que podem se tornar, o 9 geralmente pode se tornar monge, pode se tornar, no caso das mulheres, freiras, né? Agora nem tanto, né? Muito pouca mulher procura ser freira. Mas... É verdade. Mas houve época que... Está embaixo agora, né? Está embaixo. A purificação da alma estava ligado, né? À espiritualidade, e as mulheres e os homens não querem mais sexo. Por quê? Subentende-se que na casa 8, usar e abusar. Quando entra na casa 9, o famoso meia-culpa, né? Então, aí entra lado do preciso publicar alguma coisa. Então, as experiências que as pessoas têm na casa 9 são publicações, buscar artefatos, e tem muito a ver com estrangeiro, porque quando você tem alguém na casa 9, são pessoas que você conheceu no estrangeiro, entendeu? E às vezes, dependendo de que planeta estiver perto, representa o que você aprontou no estrangeiro. Eu com certeza não aprontei boa coisa, que eu tenho Saturnão lá na casa 9. Mas aí que tá, o Saturno lá representa que quem passar por lá representa pessoas que conviveram com o mesmo sentido espiritual, dependendo. O Sol da fica já. Deixa eu completar a 10ª. A 10ª representa qual é a importância da tua carreira nesta vida. Então, mas quem é que dita as normas da tua carreira? Teu pai, a princípio. Mas tem muita mulher que manda. Então, o eixo pai e mãe, que é a 4ª e a 10ª, eu digo assim, qualquer um pode ocupar. Ou o pai ou a mãe pode ocupar, dependendo do estilo de pessoa que ela é. Casa porque 10, a figura, né? Não é a pessoa, é a figura, não é isso? É a figura, correto. Então, quando você fala de casa 10, é a carreira. Quem dita a carreira realmente representa uma imagem masculina forte, mas tem imagens femininas fortes também que ditam a carreira das pessoas, né? Nesse contexto da 10ª casa, eu chamo atenção no seguinte: tudo que estiver lá, o mundo conhece. Tudo que estiver lá, as pessoas descobrem. Então tem que tomar muito cuidado, porque se alguém entrar nessa vida, na sua 10ª casa, são pessoas que vão falar de você. Então precisa ver se vão falar. Pública também, né? Coisa boa, coisa ruim. Se um inimigo cair na tua casa 10, se prepara que vem chumbo. Entendi. Afeta a tua imagem pública, né? Isso, perfeito. É como será visto pelo mundo, tá bom? A 11ª corresponde à energia dos grupos sociais que você conviveu. Todo mundo que cai lá representa aquelas pessoas que você teve extremamente ligado ao grupo social que você conviveu. Por exemplo, se tiver um Marte lá, todos que colocarem o Sol lá na 11ª seriam os amigos de guerra, amigos de farda, amigos né, tiveram inúmeras batalhas sociais, mas na hora da farra, né, estavam lá comemorando a vitória, né, dos eventos. Né? E a 12ª, acho que você representa a vida intrauterina, que é a preparação para você vir para o planeta. Todo mundo que cair na vida intrauterina representa o teu inconsciente e não será vão ser permitido ser revelado para você. Dependendo do signo que estiver, você já pode ter uma ideia do que a pessoa aprontou. Tá bom? Entendi. E tendo planetas na 12ª, tem algum significado ou não? Tem. Os planetas da 12ª representam que no inconsciente deve saltar em algum momento numa revolução, né, solar, tudo aquilo que está guardado vem para fora. Então precisa tomar muito cuidado, vamos dizer, os aspectos que farão com os planetas da revolução. Entendi. Então você pega o mapa natal e faz uma pequena
sinastria com quem cair num dos dois lados, você tem que saber calcular. Inclusive os graus, assim, muitas vezes quando as pessoas falam, nossa, nem parece que tem, mas aí que tá, se você pegar o grau que o Sol faz e o grau que estiverem os outros planetas, ou tanto lentos como os rápidos, você vai ver a dinâmica do que foi aprontado com você. Ou a pessoa aprontou ou não, né? Coisa boa, coisa ruim. Dá para entender. Ou você aprontou, né? Realmente, né? Existem fatos, né, que às vezes ficam ocultos e que ficam em segredos de família. Nessa hora, muitos segredos de família vêm à tona, viu? Famílias desta vida. Porque tem uma consonância ou uma ressonância de alguma família no passado e que podem estar ligados nesta família desta vida. Então, por isso que eu peço, às vezes, para colocar avô, avó, pai, mãe, né, e até irmãos, para saber, entender, compreender em que panorama que a pessoa veio. Entendi. Porque, às vezes, nascem pessoas, assim, extremamente indiferentes a você, mas, às vezes, porque tem só que cumprir o karma dentro do lar. E aí acontecem os eventos, né? Cada família é uma família, cada pessoa é uma pessoa. Eu gostaria, então, se você tiver alguma pergunta, fazer para que... Não, então, eu acho que tem várias. Não sei se a gente vai conseguir responder todas, mas a gente ainda tem uns 25 minutos aí, então acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre essa questão da ancestralidade, né, que o senhor falou, né? Explica um pouquinho como que o senhor utiliza isso na sessão. Né? Eu lembro que o senhor pergunta logo no começo o nome do pai, o nome da mãe, né? Qual que é o nome da família de cada um deles, não é isso? Porque é muito importante. Correto. Né? Então, o DNA familiar desta vida traz segredos, cumplicidades, muita coisa que não é revelada. Às vezes você nasce numa família e você não sabe o que você catou ou está catando do DNA familiar. Certo. Mas tem aquilo também que se chama o que você aprontou para vir nesta família. Tá? Então, são 3 níveis, né, que a gente fala. Né? Você veio para melhorar-se, ou você veio para melhorar, ou você veio só para nascer nessa família. Ah, ok. Assim, foi só uma maneira de materializar o seu corpo, mas não existe uma missão ou obrigação com a família, é isso? Isso, tem essas 3 maneiras da gente enxergar. Okay. Né? Por exemplo, às vezes, né, você é uma criança extremamente inteligente no meio de pessoas extremamente, vamos dizer, sem muita noção do que é a vida. Né? Então veio para ensinar, né? Sim. Agora, às vezes veio capetinha numa família bem estruturada. Sim, verdade. Né? E tem aquele que vem na tua família, pega a mochila aos 15, 16 anos, foge de casa e vai embora, nunca mais aparece. Entendi. Nesse caso, ele teoricamente não teria uma grande missão com essa família, foi só uma maneira de materializar, né? Sim, e de acordo com a pessoa e personalidade, ele é do mundo, né? Ele pensa que é do mundo, e às vezes é isso mesmo, né? Entendi. Eu penso assim, tem pessoas que passam em brancas nuvens na tua vida e é parente, mas nunca diz respeito a você. É verdade, é verdade. E às vezes é como o senhor mesmo disse, às vezes até irmão, né? Pessoas próximas, né? E tem o mesmo DNA. Mas o histórico individual de alma de cada um, ou de percurso de alma, né? Nessa vida, às vezes não tem o que fazer, não tem o que cruzar. Assim, é verdade. Em compensação, temos, às vezes, amigos que são mais próximos do que um irmão, do que um pai, do que uma mãe. Não Perfeito, é isso mesmo. Tá, você quer saber o que agora, assim, dos astros? Eu também teve uma coisa interessante que eu comentei que aconteceu, que o senhor explicou para a gente antes, que você faz umas contas no início. Eu não sei se isso acontece com todo mundo ou se foi só na minha sessão. Mas o senhor fez umas contas
me lembro que o senhor usou os elementos, a contagem dos elementos, para dizer, para ter uma noção, não é dizer um número, mas ter uma noção de quão velha era a minha alma, né? Se era uma alma nova, se é uma alma já experiente, antiga. Como que é isso daí, né? Numerologicamente, quem nasce 1, 2, 3 são almas que vieram para dar início para alguma coisa. As almas de destino, número de destino 4, 5, 6, vieram para carregar o piano, ou seja, suportar muita coisa. 7, 8, 9 vieram, de certa forma, para exercer algo ou alguma coisa incompleta de outras vidas, ou seja, tem que complementar. Então, as 7, 8, 9 geralmente são mais antigas. Tá? Mas isso não quer dizer nada. Vamos pôr no mapa astrológico. Quantidade de planetas retrógrados é a quantidade de porta ou janela aberta que você trouxe. Para quem atingir? A família como você veio, como no dia a dia, até uma certa idade, cada porta aberta, né? O planeta retrógrado, representa que talvez, dependendo da pessoa, sopra até a vida inteira um certo tipo de revés. É a famosa pessoa que às vezes ganha muito e perde muito, né? Um Júpiter retrógrado pode dar essa característica. Entendi. Um Saturno retrógrado te obriga, muitas vezes, a mudar de conceito para que você possa se situar melhor na vida. Então, tem que quebrar a sua rigidez, né? A rigidez de formação de opinião. Ou seja, tem que ser mais leve. Então, onde Saturno estiver, você tem que ser mais leve, porque a sua crítica e autocrítica estão imperando nesse lugar. Entendi. Tem que tomar cuidado, né? Não ser rígido demais. E é o mesmo caso, por exemplo, da energia da Lua, né? Então, vamos supor. A Lua, a gente fala assim, que a Lua ela é benéfica, mas ela expande demais. Então, quando uma pessoa tem um signo lunar tipo Câncer ou tem uma Lua de primeira, a tendência é ela engordar. Mas se ela for magra, a Lua dela está mal postada, né? Quer dizer, ela tem influências negativas. Então, tudo aquilo que se manifesta nela de convicções, de determinações e de memória tem que ser sempre revisto. Então, cada pessoa tem um histórico particular que é muito... Claro. Né? Claro. É muita informação, né, Sensei? Pode se revelar um dia. Você é astrólogo, sabe disso. Nem tudo dá para ser revelado. Sim. E eu acho que nem toda informação nos é permitido naquele momento. Não estamos preparados para saber de tudo, não é isso? Perfeito. Então, dentro do nosso conhecimento, às vezes essa conexão com a ancestralidade faz com que a gente passe as verdadeiras informações necessárias para a pessoa. Sem a gente ter ideia... Vai auxiliá-la, né? Sim. E no seu caso, quando eu fiz aquelas contas, né, por exemplo, no Oriente, né, quantidade de fogo alto e quantidade de água alta, né, mostram pessoas que nasceram no Japão. Tá, por isso que o senhor fez a conexão, né? Sim. E também a região, né, que de acordo com a sua capacidade de adaptação ao frio ou calor, ao quente, ao úmido, eu posso dizer até de que região que você veio. Então, essa é a minha outra pergunta, porque uma das curiosidades que as pessoas têm, e na astrologia kármica, a tradicional, eu digo, aqui nós aprendemos na escola tudo, eles não dão uma certeza de local, a gente tem talvez alguma ideia, mas é muito complicado dizer um local onde você nasceu, onde você teve a vida. E no seu caso é uma coisa muito mais assertiva, né? E isso vem através dessa informação dos elementos? Sim, a informação, né? Eu sugiro ler os livros de Edgar Cayce. Sim, eu adoro ele, verdade. Sim, ele dá essa visão
E muita coisa da astrologia kármica é retirada dos estudos dele. E são as publicações em cima do estudo dele. Então, tem muitos autores que são confiáveis e que passam essas informações. Por exemplo, acima não, um Netuno retrógrado, só ele retrógrado, já simboliza 16 mil anos atrás. Jura? Que louco isso, né? Eu fiquei chocado quando o senhor falou do tempo da minha alma. Eu sabia que era velhinha, mas eu não sabia que era tão velha assim. Perto da idade planetária, 16 mil anos não é nada, mas dentro da evolução humana e da consciência humana e da tecnologia humana, 16 mil anos é antigo. É bastante tempo, né? É verdade. Eles representam ET. Tanto é que quando a pessoa tem Netuno retrógrado, eu pontuo. Morou em 2 continentes. Um se chama Atlântida e outro se chama Lemúria. Então, a pessoa com Netuno retrógrado, com certeza foi um Atlante e com certeza foi um Lemuriano. Atlântida, tecnologia e pouca emoção. Né? Lemúria, tecnologia e pouca emoção. Como é que eram as guerras? Eram guerras de poder. Guerra mental, né? Mental. Tinham várias castas e a guerra de poder das castas. E Lemúria é diferente. Tanto é que os 2 continentes afundaram em função de muita energia mobilizada. Sim. Um dos exemplos assim, clássicos, né? Eu falo assim, os incas, né? Os astecas, todos foram dizimados pela cultura espanhola, né? Ou pelo menos a grande maioria. Trouxeram doenças, as pandemias, né? Verdade. Na época, um monte de doenças que foram disseminadas e mataram. Mas, se você analisar a cultura inca e asteca, eles tinham prazeres em matar primogênitos, matar a moça mais linda da aldeia, oferecendo aos deuses, né? E isso leva a um questionamento. Por que disso? Então, aí são também, digo, ETs, né, já materializados. Alguns ETs vieram, eu acho que fizeram experiências humanas de montão, coisa de 2.000 anos atrás, e fazia parte da cultura dos astecas, dos incas, o sacrifício humano, que é muito louco, né, se você analisar. Sim. Então, assim, na realidade, as próprias culturas, elas também têm um retorno kármico do que eles fazem, não é isso? Então, sim, a própria os espanhóis irem lá e eles, de alguma maneira, por causa disso, morrerem, era um retorno de alguma coisa que eles também fizeram, né? Então, agora vamos voltar para o momento atual? O que nós estamos sofrendo? Pandemia. Pandemia. Então, todos aqueles que sofreram, famílias que sofreram, têm um pezinho de culpa nessa parte das pandemias provocadas aqui antes. É a lei do retorno. Sim. E eu já li, vi mensagens dizendo que, na realidade, muitos dos que estão morrendo, né, porque muitos não acontece nada, e muitos acabam ficando muito mal, e às vezes na própria família alguém não tem nada e o outro passa mal. Principalmente no caso do falecimento, já era uma coisa meio programada. Já estava programada aquela passagem, né? Sim. Vamos analisar, né? Teve épocas, dizem que de tempos em tempos tem eliminações em massa. Já teve a gripe espanhola, né? Teve a peste negra. Né? Então, enquanto tiver isso, é garantia de que a humanidade vai continuar, né? Porque tem que renascer e melhorar. Então, todos nós estamos renascendo interiormente, de cabeça, uma nova fase. Nós estamos vivendo o coronavírus, né? O Covid-19. Exatamente. Imagine a época da gripe espanhola, que morreu muita gente, e a época, né,
daquela praga da Da Idade peste Média. negra, né? Peste negra, né? Mais ainda, né? Aquilo lá também foi feio, né? Sim, sim. Deixa eu perguntar uma coisa que não tinha muito a ver com astrologia, mas na nossa conversa, na preparação para a live, o senhor mencionou os avatares físicos atuais. E eu tenho certeza que as pessoas vão querer saber, vão ter curiosidade, porque eu tive, né? Então, podia falar um pouquinho sobre isso? A humanidade é regida por alguns avatares que têm assim um poder de influenciar a massa humana. Então, Uhum, dos que existiram, né? Mahatma Gandhi, o Sai Baba, né? Os dois Sai Babas, né? uhum, Pessoas assim muito importantes, né? E atualmente o Dalai Lama, né? Pode-se dizer que seja um dos avatares. São ícones que dão exemplo de comportamento, né? Para a humanidade. Eu acredito uhum. até que tenha mais avatares. Então, eles circulam e são 4, né? Em média, aqueles que estão atuando. Então, Fisicamente, né? Fisicamente, né? teve alguns atribuíram até alguns outras pessoas como avatares, mas eu digo que esses são os melhores exemplos, né? Uhum, Tanto uhum. Mahatma Gandhi como ouvindo? Agora eu tô. Deu uma travada, né? Mas já voltou, já voltou. Tá bom. Então, Então, dentro uhum, desse conceito, né? Quando você uhum, pega o Japamala, ele tem 4 bolinhas maiores e 4 vezes 27 bolinhas menores. As perfeito. 4 bolinhas maiores são os 4 avatares que estão no planeta. Entendi. E eles sempre estão fisicamente assim encarnados, esses quatro? É para simbolizar a materialização deles. Então, quando você reza um mantra de saúde, mantra de progresso, prosperidade, não importa. Isso você Uhum. fortalece a presença do avatar. Então, por Que isso que, legal. né, mas é aí que está, né? Então mostra o quê? Que a humanidade está afastada disso, do culto Uhum, à espiritualidade. Então, a uhum. pandemia justifica isso. Obriga todo mundo a recuar e repensar a vida espiritual. Sim. E através dessa meditação, dessa conscientização, a gente, mesmo que indiretamente, está ajudando eles energeticamente, não é isso? Correto? O avatar consegue ter forças para se manifestar, né? Que Eu loucura, que acredito até loucura. que haja um problema aí com a mídia, comunicação, porque eles se preocupam em mais transmitir desgraça do que coisas boas, né? Exatamente. E tem coisas boas acontecendo, né? Sim. Só que as coisas boas parece que não vendem, né? Não Não. interessam, né? Infelizmente, né? Então vamos voltar um pouquinho só na parte assim, astrológica. Então, Pois não. existem planetas que são chamados destruidores, né? Ou Uhum, eu considero, né, que tipo Plutão e Urano. uhum, Plutão, a diferença entre Plutão e Urano é uma questão de efeito, né? Dizem que uhum. Plutão tem a ver com a bomba atômica e Sim, Urano tem a ver com a Revolução Francesa. Então, certo. trazendo para o nosso conceito individual, Hum, é, onde Urano passa, ele ativa a tua revolução pessoal. Então, em cada casa uhum. que ele passa, ele tem 7 anos e meio para promover essa revolução. Tanto é que uma volta completa no teu mapa demora 84 anos, que deveria de ser a vida média do ser humano, né? Sim, sim. E aí depois nós temos também a energia de Júpiter. Então, quando Uhum. alguém se coloca, então eu coloco sempre assim, anos chaves anos chaves, não quer dizer que você Tá, vai ser a melhor coisa. São anos chaves que fala, tá. nossa, anos chave Anos importantes, né? mas é que nem nós falamos assim, né? É o ano que eu mais sofri, mas Uhum. espiritualmente.
o ano que você mais tenha crescido. É verdade, geralmente é assim, né? 24, 36, 48 são anos chaves na vida de qualquer ser humano. Isso não quer dizer que seja o dia que você vai ganhar muito dinheiro, o ano que você vai ganhar muito dinheiro, o ano que você vai ser promovido. Não, às vezes são eventos que você vai crescer muito. É benéfico? Benéfico para a alma. Talvez socialmente você tenha perdido, tenha sofrido, né, perdas. São anos chaves que você tem e que você tem que entender que é aí que você está crescendo. Entendi que são os ciclos de Júpiter, né? De 12 em 12 anos, não é isso? Júpiter expande, mas às vezes ele expande também coisas que você precisa aprender, né? Então, entendi. O sofrimento... Na sua leitura também, Saturno, ele é considerado a missão principal kármica nessa encarnação? Olha, Saturno representa, né, ele é um disciplinador, né? Então, toda pessoa que entra na energia de Saturno, eu considero assim, o pai bravo. Tá. E Júpiter, o pai bondoso. Sim, sim. Tá? Sol, o pai mental. Pai mental quer dizer, ele quer extrair o melhor de você. Então, onde está o Sol, onde está Júpiter, onde está Saturno, são os 3 tipos de pais que você pode cruzar o caminho. E muitas vezes são pais de outras vidas. Ok. Legal. Sensei, a gente vai ter que, infelizmente, terminar, porque se a gente não terminar antes de eu gravar, o vídeo se perde. Então, eu ia pedir para o senhor, mas a gente ainda tem um tempinho, pode falar com calma. Mas para o senhor fazer um fechamento aí da nossa fala, que eu tenho certeza que está todo mundo amando aqui, ninguém queria que terminasse. Tá bom. Então, só para complementar, nós temos em cada ascendente, né, de cada ano que você passa, o contato com uma subpersonalidade sua e que a gente possa até ter uma ideia de onde você possa ter vivenciado. Né? E isso aí é mais profundo e mais vezes teria que vir para que a gente pudesse estudar, porque de imediato a gente vai falar aquilo que você precisa ouvir. Agora, como pesquisa, curiosidade, aí é um outro campo, né? Então, muitas vezes quando as pessoas me procuram, não é só curiosidade, às vezes vem com um fato para ser solucionado. Né? Então, a verdade é que várias vezes a gente tem que perceber os sinais da natureza. A natureza conversa sempre com você. E nós temos que perceber isso. Os astros conversam, o tempo conversa, as plantas, os animais conversam com a gente. Nós só temos que prestar atenção. Está observando e aberto às mensagens que a gente pode receber, né? Correto. São sinais que você recebe e que você precisa estar atento. Essa seria a minha mensagem para que todos prestem atenção no que envolve você, no que acontece com você. Tudo faz um sentido. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito quando vou para a praia, coisa assim, né? Uma garça branca cruza o caminho ou vejo voando, são bons sinais. Se eu vejo um urubu, eu falei, vai ter guarda, vai ter um acidente. E a mesma coisa o carcará. O carcará fala, tome cuidado que vai ter gente aprontando na estrada. Então, às vezes a gente vê, são sinais que a gente tem que prestar atenção. O tempo todo, né? Quem sabe se eu volto um dia aí para falar um pouquinho mais das subpersonalidades, que eu acho que é um assunto muito legal e que deve ter muita informação, né? Para passar. Sim. Se você começar a enxergar como o seu ascendente de cada ano é uma subpersonalidade tua que está vindo para fora, então você já vai enxergar de outra forma a Revolução Solar. Com certeza, com certeza. Sensei, arigatou gozaimasu. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou gravar. Tchau, muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau.